Senhor a todos. Muito bom poder estar na casa de Deus mais uma manhã. Tem uma reflexão hoje para você nessa manhã. Espero que fale profundamente ao teu coração. Para isso, eu peço que você abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 134. Diz assim a Sagrada Escritura: Bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor. Que de Sião, o Senhor, que fez o céu e a terra, abençoe você. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós seres humanos somos marcados pelas formas ou pela forma que nós conduzimos os nossos relacionamentos. E isso fala muito sobre a maneira como a gente trata o nosso relacionamento, a maneira como a gente dialoga e troca com as pessoas, diz muito sobre quem nós somos. E a gente está fazendo escolha o tempo todo. A gente está escolhendo com quem a gente vai se relacionar, com quem a gente vai aprofundar a amizade, com quem a gente vai, de certa forma, manter uma distância. Isso tudo faz parte da nossa existência. E essas escolhas, elas são afetadas, principalmente, pelas nossas paixões e pelas nossas afinidades. As nossas paixões e as nossas afinidades, elas determinarão certamente os relacionamentos que a gente vai construir. A gente só constrói relacionamento com alguém ou com algum grupo se a gente tiver afinidade. Se a gente tiver afinidade com este grupo. Da mesma forma, a gente também só aprofunda esse relacionamento se a gente tiver um afeto ali envolvido. Algo que nos apaixone, algo que nos faça enxergar alguma coisa que seja relevante dentro daquele contexto. E assim a gente aprofunda esse relacionamento, a gente acaba aprofundando. Inclusive, no contexto da igreja, é muito comum a gente ter esse tipo de experiência. Porque na igreja, na verdade, o que faz a gente andar em comunhão com o corpo é a fé em Jesus Cristo. Mas essa fé em Jesus Cristo, ela afeta diretamente nos nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos, a maneira como a gente constrói os relacionamentos na igreja, essa maneira, ela é fundamental até para nos manter na igreja. Em alguns momentos, os relacionamentos são os agentes definidores da nossa estadia aqui. Os nossos afetos, os nossos amores, as nossas paixões. A gente se relaciona em diferentes frentes. A gente se relaciona na igreja, a gente se relaciona na família, nós nos relacionamos no trabalho, pessoal que estuda aí, colégio, pessoal que faz faculdade. Faculdade, a gente constrói uma rede de relacionamentos. E esses relacionamentos a gente acaba levando para a vida toda, né? Eu lembro que o meu melhor amigo, a pessoa que era mais parceira minha na universidade, depois, anos depois, eu vim encontrá-lo como proprietário de uma escola em Queimados, que é a escola que o meu filho estuda hoje. Né? E eu estava passando por um momento muito difícil em relação à inclusão dele dentro do ambiente escolar. Esse amigo que eu construí na universidade me ajudou a montar toda uma estratégia lá na escola, que ele é um dos proprietários, toda uma estratégia para que o menino pudesse estar inserido e estar incluído ali de maneira satisfatória. Então, um relacionamento que eu construí lá atrás, que eu achava que eu havia perdido, lá na frente eu retomei e pude me beneficiar dele. Então, a gente está o tempo todo ali procurando aprofundar esses relacionamentos, em alguns momentos de maneira voluntária e outros momentos também de maneira obrigatória. Porque tem certos momentos da nossa vida que a gente precisa relacionar-se, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa cumprir algumas obrigações civis, e por causa disso a gente acaba se relacionando. Mas para que esses relacionamentos deem certo, para que esses relacionamentos eles tenham qualidade, isso depende muito do nosso esforço e do empenho que a gente coloca nisso para a manutenção deles. Isso é um fato. Para que qualquer relacionamento ele dê certo, para que qualquer relacionamento tenha qualidade, o nosso empenho, o nosso esforço é fundamental para que a coisa aconteça. O Salmo 134 é o último dos salmos de romagem, dos chamados cânticos de romagem, onde os peregrinos eles iam para Jerusalém
nas festas anuais dos judeus, nas festas anuais do judaísmo, para poder adorar a Deus no templo. Então, o Salmo 120 é o primeiro salmo de romagem e o Salmo 134 é o salmo de chegada. Então, se você for pensar nesses cânticos de peregrinação, eles começavam a entoar o Salmo 120 no início da peregrinação. Quando eles saíam em comboio para poder ir a Jerusalém, eles entoavam o Salmo 120. E quando eles chegavam em Jerusalém, eles entoavam o Salmo 134, que era o salmo finalizando todo esse cântico de romagem. Após enfrentar diversos perigos, porque eles enfrentavam perigos na caminhada, eles enfrentavam perigos na jornada. Após eles enfrentarem riscos de assaltos, risco de acidentes, risco de doenças, finalmente eles chegam, eles alcançam o destino esperado. Eles estão à portas de Jerusalém. Eles chegam ao templo. E essa peregrinação, geralmente os peregrinos chegavam no final da tarde e no início da noite. Toda a peregrinação era programada, era cronometrada. Então, era usual que as pessoas que chegavam a Jerusalém, as pessoas que saíam de Jerusalém, quando havia acabado a peregrinação, eles iam embora pela manhã. Mas as pessoas que chegavam em Jerusalém nessa peregrinação, eles chegavam no final da tarde, no início da noite. Era uma caminhada bastante exaustiva. Ali havia muitas preocupações. Havia muitas necessidades. Eles tinham necessidade de alojamento, eles tinham necessidade de alimentação, porque precisavam chegar lá em Jerusalém e se instalarem. Eles tinham necessidade de alimentação, eles tinham necessidade de logística, eles tinham necessidade de higiene, afinal de contas, eles andavam na terra batida, eles precisavam tomar um banho, eles precisavam trocar de roupa, eles precisavam descansar. Eles tinham muitas necessidades. Mas ao chegar em Jerusalém, os peregrinos paravam na porta do templo, voltavam-se para os sacerdotes, para os servidores do templo e diziam assim: olha, nós chegamos aqui, mas uma só é a nossa prioridade. Vocês bendigam o Senhor. Adorem ao Senhor. Preste honra e glória ao Senhor. Não sei você, se eu for fazer uma viagem, quando eu chego no destino da minha viagem, o que eu quero é chegar no hotel e descansar. É trocar de roupa, é tomar um banho, é dar uma relaxada, é comer alguma coisa. Mas essas pessoas, ao chegarem em Jerusalém, a sua maior prioridade era bendizer ao Senhor. Era adorar a Deus. Este salmo, ele nos ensina que mesmo que a gente esteja envolvido em muitos relacionamentos, mesmo que nós estejamos envolvidos em muitas responsabilidades, mesmo que nós tenhamos muitos projetos, muitos planos, mesmo que nós tenhamos muitas demandas a cumprir, uma coisa só é importante. Uma coisa só é fundamental. Esse salmo, ele nos ensina que o nosso relacionamento com Deus precisa ser a nossa maior prioridade. Mesmo que a gente tenha um monte de coisa para fazer, mesmo que você tenha um monte de coisa para resolver, o nosso relacionamento com Deus precisa ser a nossa maior prioridade. Meus irmãos, a minha expectativa nesta manhã é que por meio da palavra de Deus, nosso relacionamento com Ele seja qualificado e aperfeiçoado. Porque nesse processo de dar importância ao relacionamento com Deus, de dar prioridade ao nosso relacionamento com Deus, para sermos qualificados e aperfeiçoados, nós identificamos nesse salmo aqui alguns aspectos que promovem essa qualificação, que promovem este aperfeiçoamento. E o primeiro deles é o aspecto
perdão, o primeiro deles é o aspecto da adoração. Porque no versículo 1 ele vai dizer assim: bendigam ao Senhor. O que ele está falando? Adorem a Deus. Eu sei que você chegou aqui com um monte de prioridade. Eu sei que você chegou aqui com um monte de demanda. Pastor Alva apresentou algumas demandas aqui, falando das demandas da igreja. Eu sei que você chegou aqui com um monte de anseio, com muitas preocupações. Mas o convite que o salmista faz a mim e a ti nesta manhã é: deixa isso tudo de lado, bendiga ao Senhor. Adorem a Deus. Devotem o vosso coração a Deus. Tudo isso tem a sua importância, mas nossa maior prioridade precisa ser o nosso relacionamento com Deus. Porque quando nós chegamos na casa de Deus, quando nós chegamos no altar do Senhor, quando nós chegamos no lugar de adoração a Deus, as nossas preocupações precisam ficar de lado. Porque o que a gente precisa fazer é adorar ao Senhor. E ele convoca os servos do Senhor: bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor. Quem eram os servos do Senhor? Eram os sacerdotes e levitas. Eram aqueles que serviam no templo. E eles estavam servindo, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Então, por que este alerta de adorar ao Senhor, os sacerdotes, os levitas, nas horas da noite? Porque durante a noite não havia sacrifício no templo. Os sacrifícios eram feitos no dia. Então, durante a noite, o fluxo de pessoas do templo diminuía. A função dos turnos dos sacerdotes da noite eram poucas. Eram principalmente manter o fogo do altar aceso, porque o fogo do altar não podia apagar-se. Era manter as lâmpadas do candelabro acesa, porque as lâmpadas internas do templo não podia apagar, e era manter o templo limpo. Essa era a função dos sacerdotes. Era assim que os sacerdotes trabalhavam à noite no templo. As funções deles eram mínimas. Mas o apelo que o salmista faz, que eu creio que comunica muito comigo e com você nessa manhã é: independente daquilo que você faça, independente do trabalho que você realize, independente se as pessoas estão vendo ou não, independente se tem muita gente no templo ou tem pouca gente no templo, independente se você está na escuridão da noite, bendiga ao Senhor. Adore a Deus. Adore a Deus ao todo tempo. Adore a Deus em todo momento. Sabe por quê, meus irmãos? Uma coisa que a Reforma Protestante, um dos principais pontos que a Reforma Protestante estabeleceu, é o sacerdócio universal dos crentes. Então, a partir da morte de Cristo na cruz do Calvário, a partir do estabelecimento da nova aliança, todos nós somos sacerdotes. Nós não precisamos mais da mediação do sacerdote para poder invocar a Deus. Nós temos livre acesso ao trono da graça. Então, a responsabilidade de poder adorar a Deus é nossa. Nós temos essa responsabilidade, porque a partir de agora, nós não precisamos de mediação. Nós não precisamos de alguém que intermedie isto, porque Jesus, ele já cumpriu esse propósito. Então, agora nós temos a legitimidade de nos voltarmos a Cristo em adoração, de nos voltarmos a Cristo em exaltação e procurar a face de Deus, buscar a face de Deus, se render a Deus. E essa procura, essa adoração, ela precisa ser independente dos locais litúrgicos, dos momentos litúrgicos. O que é um momento litúrgico? O cara fala assim: eu acordo de manhã, domingo de manhã eu acordo, vou para a ceia, entrego o meu dízimo, participo da ceia, cumpri o meu propósito. Minha obrigação está paga.
Isso não tem eficácia. Porque o clamor do salmista é para que Deus seja adorado 24 horas por dia. Para que Deus nunca deixe de ser adorado no templo. Pensando nesse sermão, refletindo sobre esse sermão, eu me lembrei da história da profetisa Ana, que está relatada no Evangelho de Lucas, capítulo 2. A profetisa Ana, filha de Fanuel, ela era uma viúva, que ficou 7 anos casada, depois ela tornou-se viúva, e quando ela entra na história, ela no Evangelho de Lucas, ela tem 84 anos de idade. Então, provavelmente, ela ficou viúva há mais de 60 anos. E essa mulher era conhecida por frequentar o templo, tanto de manhã quanto à noite. As pessoas que iam no templo de Jerusalém sempre haviam ali. Queriam encontrar a profetisa Ana. A gente quer encontrar a profetisa Ana para algum lugar. Vai no templo, que ela está no templo. Ela estava no templo de manhã, estava no templo à noite. E Lucas vai relatar que ela era uma pessoa que perseverava nos jejuns e nas orações. Era uma pessoa que adorava a Deus constantemente. Ela estava ligada neste propósito. Eu estou no templo, eu estou aqui no lugar de adoração a Deus, por isso eu vou adorar a Deus. Num dia comum, meus irmãos, num dia que aparentemente parecia comum, onde milhares de pessoas entravam no templo, onde provavelmente dezenas de crianças eram apresentadas no templo, porque isso era um expediente natural e normal daquele lugar, essa mulher avista o menino Jesus. Ela avista Jesus ainda bebezinho. E ao avistar Jesus, ela tem o discernimento espiritual de olhar para aquela criança e reconhecer naquela criança o Salvador da humanidade. Ela olha para Jesus e bendiz o nome de Cristo. Ela exalta o nome de Jesus. Sabe por que ela faz isso? Um monte de gente estava ali, ninguém identificou Jesus, só quem identificou Jesus era ela. Sabe por que ela faz isso? Porque ela estava ligada no trono da graça. Ela estava em adoração. Ela não estava dispersa, ela estava ligada em tudo aquilo que estava acontecendo. Por isso, ela teve a prerrogativa, ela teve a incitação no seu coração de adorar a Cristo. Então, meus irmãos, quando nós pensamos que o nosso relacionamento com Deus precisa ser a nossa maior prioridade, e isso passa principalmente pela qualidade da nossa adoração, a maneira como nós adoramos a Deus. Porque existem momentos que a gente não sente vontade de adorar a Deus. Existem momentos que as coisas na nossa vida estão tão complicadas que a gente só sente vontade de chorar. Mas o convite é que em todo tempo, mesmo nas circunstâncias de mais desfavoráveis, adore a Deus. Mesmo nas piores circunstâncias da tua vida, adore a Deus. Mesmo nos momentos mais difíceis da tua existência, adore a Deus. Porque quando a gente adora a Deus, Ele se torna a nossa maior prioridade. E aproveitar todos os momentos possíveis para conectar-se com Deus e relacionar-se com Ele. Aproveitar os momentos que Deus proporciona para a gente. Aproveitar os momentos que Deus nos coloca na posição de poder adorá-lo, de poder exaltá-lo. Porque esse passaporte, nós conquistamos em Jesus Cristo. Jesus Cristo nos conferiu esse passaporte, possibilitando as condições para nós podermos adorar a Ele constantemente. Meu irmão, eu vou falar um negócio para você aqui. Você é um privilegiado. Você sabia disso, que você é um privilegiado? Sabe por que você é um privilegiado? Não é porque você tem casa bonita, não é porque você tem salário bom, não é porque você anda de roupa de marca,
não é porque você tem qualificação técnica, profissional e cultural que é louvado na sociedade, não é por nada disso. Você é um privilegiado, porque você tem acesso ao trono da graça. Você tem acesso ao trono de Deus. Você é um privilegiado, porque mesmo nas tuas lutas, mesmo nas tuas dores, Jesus está lá no céu de braços abertos para poder te acolher. Nós podemos chegar ao trono de Deus. Nós podemos invocar a Deus, nós podemos adorar a Deus, nós podemos exaltar a Deus. Por isso o convite é aqui para nós bendizermos a Deus. Então, o primeiro aspecto que faz com que o nosso relacionamento com Deus seja a nossa maior prioridade, nos qualificando e nos aperfeiçoando, é o aspecto da adoração. Mas nós temos um outro elemento também importante no versículo 2, que é o elemento da rendição. Que ele vai dizer assim: levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor. Então, ele está dizendo o seguinte, vocês adorem a Deus aí. Sejam adoradores de Deus em todas as circunstâncias. Mas levanta a mão para o santuário. Tenha postura de adoração. Porque quando você levanta a mão para o santuário, pelo menos nesse contexto aqui, quando eles levantavam a mão para o santuário, eles estavam dizendo o seguinte: olha o que o gestual corporal estava dizendo. Que existe alguém que é inferior e que existe alguém que é superior. E este inferior está com as mãos levantadas e abertas para poder receber as bênçãos daquele que é superior. Então, a nossa comunicação corporal diz muito dos aspectos da nossa rendição. A maneira como o nosso corpo fala, a maneira como o nosso corpo ele se comporta, diz muito sobre a maneira, sobre a forma como nós nos rendemos a Deus. Porque nós estamos num ambiente de adoração. Nós não estamos num ambiente onde o nome de Deus está sendo invocado. Nós estamos num ambiente onde Jesus Cristo é o principal ator, o principal personagem, a principal personalidade dessa cena. E neste ambiente de adoração, nós precisamos, o nosso gestual precisa ser voltado, precisa estar alinhado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente entende. Alinhado no sentido de demonstrar a nossa rendição. E como a gente demonstra essa rendição? Eu tenho alguns exemplos. Quando a gente levanta a mão em adoração. Quando a gente fecha nossos olhos. Quando a gente entoa cânticos. Quando a gente busca a Deus. Quando a gente não fica disperso com outros elementos do culto. Quando nós prestamos atenção naquilo que está sendo feito na casa de Deus. Meus irmãos, todos os elementos do culto são importantes. Eu já vi pessoas sendo curadas nos louvores. Eu já vi pessoas sendo curadas no momento da ceia. Eu já vi problemas sendo resolvidos, problemas graves sendo resolvidos, no momento onde alguém está comunicando alguma coisa. O Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele dizia o seguinte: quando eu estou no altar, quando eu estou comunicando a palavra de Deus com fidelidade, quando eu tenho sinceridade no coração em pregar o evangelho, eu estou em plena atividade do exercício profético. Eu creio nisso, velho. Eu creio que quando o pregador está pregando a palavra de Deus com fidelidade e com sinceridade, ele está em plena atividade do exercício profético. Ele é boca de Deus. O profeta está comunicando a palavra de Deus para o povo. Aí, meus irmãos, o profeta comunica a palavra de Deus. Eu estou aqui, Está havendo falha na comunicação. O meu gestual corporal não está condizente com o momento da adoração. É rendição. É render-se completamente a Cristo, em louvor e adoração a Ele.
ergam, levantem as mãos para o santuário e bendigam ao Senhor, valorizando os nossos momentos de adoração com devoção e entrega. Sabe por quê, meu querido? Essa igreja aqui, ela está de portas abertas para você rasgar a tua alma. Sabe aquilo que você não consegue conversar com ninguém? Sabe aquilo que ninguém entende? Coloca diante do trono de Deus, que Deus vai te acolher e Deus vai te abençoar. Rasga o teu coração diante de Deus. Traz as tuas súplicas, as tuas demandas diante de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, Ele possa te abençoar. Porque Jesus rendeu-se na cruz. Ele é o nosso maior exemplo de rendição. Porque Ele deu a vida por nós para nos libertar e salvar. Então Jesus, Ele deposita toda a atenção para a nossa vida. Ele nos dá toda a atenção necessária. E quando a gente levanta as mãos para Deus, em ato de rendição, quando o nosso corpo comunica que nós estamos rendidos a Cristo, nós estamos demonstrando que nós o adoramos, que nós agradecemos e que nós retribuímos esta atenção. O terceiro elemento que faz com que eu e você tenhamos o nosso relacionamento com Deus como nossa maior prioridade é a confiança. O primeiro é a adoração, o segundo é a rendição e o terceiro é a confiança. Porque no versículo 3 ele vai dizer que de Sião, o Senhor que fez o céu e a terra abençoe você. Sião, o Monte Sião era o lugar onde o templo estava estabelecido. Dentro do pensamento do judaísmo antigo, o Monte Sião era o lugar de habitação de Deus. Era o lugar onde Deus habitava. Era o lugar onde a presença de Deus se fazia presente. Ou melhor dizendo, né, redundância. Onde a presença de Deus se fazia notória. Onde a presença de Deus era estabelecida. Era no Monte Sião. Hoje, nós não precisamos mais de templo. Mas nós sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu na cruz e está à destra do Pai intercedendo por nós. Ele está lá na Sião celestial. E ele está na Sião celestial dispensando bênção sobre o seu povo. Por isso, nós precisamos ter confiança. Confiar que Jesus está no seu trono e ele não perdeu o controle. Ele está no seu trono olhando por nós e velando pela nossa vida. De Sião, o Senhor te abençoe. Que de Sião, o Senhor que fez os céus e a terra. Veja bem, é o Senhor que fez os céus e a terra. É o Senhor soberano. É aquele que criou a humanidade. Ex nihilo. Do nada. Ele criou a humanidade do nada. Ele tem um poder absoluto nas suas mãos. Ele tem um controle de todas as coisas. O Senhor que fez os céus e a terra, o Senhor que fez as montanhas, o Senhor que fez os mares, o Senhor que fez os rios, o Senhor que fez os animais, o Senhor que fez a mim, o Senhor que fez a você. Ele está lá no seu alto trono. E nós precisamos ter confiança que Ele irá nos abençoar. Que o Senhor que fez os céus e a terra abençoe vocês. Sabe por quê, meu irmão? Essa confiança, ela está baseada nas promessas eternas de Deus. Permita-me contar uma história. É uma história. Tem os seus elementos, né? De ficção. Imagina a seguinte situação. Você entra dentro de um voo de São Paulo ao Japão. Olha só que maravilha, vai visitar o Japão. Aí você pega um voo de São Paulo ao Japão. A rota mais rápida é pelo Pacífico. Só que o Oceano Pacífico é um oceano difícil de você atravessar tanto de avião quanto pelo mar. Porque o Oceano Pacífico é o oceano maior do planeta. É o dobro do Oceano Atlântico. Então é um oceano muito grande. Aí você está dentro do avião,
na rota do Pacífico. Mas você não está em qualquer avião, você está no avião da Emirates, que é aquele avião luxuoso, que é aquele avião onde tem aqueles telões lá de DVD. Na primeira classe tem até chuveiro, o pessoal toma banho, olha só que maravilha. É um avião onde você tem todo o conforto. Aí você está naquele conforto lá do avião, está assistindo a série, está vendo lá o jogo que você quer ver, está batendo papo, está sendo servido ali por aquelas comissárias de bordo extremamente treinadas, está sendo paparicado, você está lá no avião sendo paparicado, a gente está lá dentro do avião. Aí esse avião começa, ó, turbulência no avião, aquela turbulência horrível, aquela turbulência absurda no avião, turbulência. O pessoal entra em pânico. As pessoas entram em pânico. Começam a gritar, a chorar, a espernear. Uns pegam o telefone e fazem ligação de WhatsApp à família, eu vou morrer. Outros fazem chamada de vídeo, acabou a minha vida. Só que naquele avião tem uma menininha sentada. E a menininha está lá calminha, quietinha na dela, até estranhando aquela movimentação toda. Ela está sentadinha ali. O pessoal está tudo desesperado, mas ela está sentada. Aí alguém chega para aquela menina e fala assim, minha filha, você não está preocupada? Ela falou, preocupada? Não, eu estou achando até estranho essa movimentação toda. Mas por que você não está preocupada, minha filha? Ah, porque o piloto é o meu pai. E ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Meus irmãos, é assim que Deus faz na nossa vida. Ele é o piloto na nossa existência. Ele está lá de Sião, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele é o percursor da nova aliança. Por isso nós precisamos confiar. Confiar que Deus está no controle da situação, mesmo nas maiores adversidades. Mesmo que esse avião aí esteja batendo forte, tá? Mesmo que você esteja com medo, o piloto da nossa vida, ele está no controle de todas as coisas. Você acha que esse pai ia deixar cair o avião com a sua filha dentro? Você acha que esse pai, tendo o controle do avião, ele ia destruir aquele avião? Ele ia fazer de tudo para que aquele avião pousasse. Isso nos ensina que nós precisamos acreditar que o Senhor está conosco e jamais nos abandonará. Ele está conosco até a consumação dos séculos. Sabe por quê? Ele fez uma aliança eterna com a gente. E essa aliança ela não pode ser revogada. Ele estabeleceu uma nova aliança. O apóstolo Paulo, orientando a igreja de Corinto sobre a ceia, diz: este é o sangue da nova aliança, derramado em favor de vocês. A nova aliança já está em pleno vigor. Nós estamos inseridos nesta aliança. E esta aliança não pode ser quebrada. Por isso, o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser a nossa maior prioridade. Porque quando nós priorizamos a aliança que nós temos com Deus, ele nos conduzirá num caminho seguro para que os propósitos soberanos dele sejam cumpridos na nossa vida. Que Deus seja glorificado no nosso meio nessa manhã. Eu convido a você a celebrar a nova aliança. A celebrar esta nova aliança com convicção, com confiança, que o Deus da aliança está de Sião olhando por você para poder abençoar a tua vida.